Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast e hoje tenho uma convidada especial. Como todas, não desvalorizo ninguém, valorizo toda a gente. Elas são todas especiais porque são únicas. Hoje trago a Filipa, que nos traz uma história gira, um bocadinho diferente de algumas das outras que vamos ouvir no nosso podcast, porque a Filipa, antes de ter uma situação que aconteceu e que não foi mamã, porque a Filipa ainda não é mamã, a Filipa, de repente, de um dia para o outro, começou a ter dores e não tinha. Portanto, eu vou primeiro fazer a pergunta da praxe. Filipa, quantos anos tem? Tenho 28. 28. E nós estivemos juntas há 3, 4, 5, já não sei. 3 anos, talvez. 3 anos. Sim, 3 anos. Muito bem. Nessa altura, a Filipa já me conhecia, contactou comigo e disse: Susana, preciso de si. Sim, preciso de ajuda, que ninguém consegue. E, portanto, vamos começar por aí. O que é que aconteceu? Como é que aconteceu e o que é que pensou até chegar o momento de dizer eu preciso de ajuda da Susana? Inicialmente eu não consegui identificar logo no imediato o motivo que me levou a ter dores. Eu durante o ato sexual, durante a minha intimidade com o meu companheiro, tinha muitas dores com a penetração. Procurei ajuda médica, portanto fui a uma ginecologista que na altura achou que poderia ter que ver com o preservativo. Pronto, eu na altura fazia contracepção dupla. Dupla proteção. Exatamente, portanto eu usava o método contraceptivo a pílula e usava também o preservativo, como já tínhamos falado. Segunda proteção por causa de problemas de engravidar, não eram problemas de saúde. Exatamente. Vocês eram um par único e exatamente. Exatamente, só que tínhamos ambos muito medo de acontecer, pronto, ainda não estamos na fase de vida que queremos estar para termos um filho, não é? E, portanto, a forma que nós arranjamos de nos proteger disso foi usarmos dupla proteção. E, portanto, quando procurei essa ajuda médica, acharam que teria a ver com isso. Na altura alteramos a pílula para testarmos essa questão, não é? Posteriormente tirarmos o preservativo, não? do ato sexual, e não funcionou. Portanto, quando tínhamos relações, continuava a ter dores. E depois lembrei-me que realmente usavas mulheres com estas questões, não é? E foi daí que te procurei. Muito bem, na altura foi assim um bocadinho confuso, porque nós fazemos sempre na consulta, para além de fazermos a avaliação, fazemos sempre uma história para tentarmos perceber se haveria alguma coisa que tivesse desencadeado, e falamos assim da troca da pílula, de outros preservativos, de alguma coisa que pudesse ter acontecido, e andávamos a procurar e não encontrávamos nada. Exatamente. Até que de repente, e já estávamos em tratamento, sim, não é? Sim, todo este processo é feito durante as sessões. O tratamento tem que ser feito. Só para esclarecer uma coisa, independentemente da razão pela qual aparecem os sintomas têm solução. O único problema é que se nós não formos à causa do problema, vamos resolver e ele pode voltar, porque a razão não está tratada. Mas este processo de tentarmos esclarecer, que às vezes nunca concluímos, no caso da Filipa foi giríssimo porque conseguimos encontrar o motivo. Então, o que aconteceu? Então, o motivo tinha mais que ver com questões emocionais, não é? Portanto, eu e o meu companheiro apanhámos um susto a certa altura. Com dupla proteção. E, portanto, eu nunca atrasei o meu período menstrual e houve uma altura em que atrasei 5, 6 dias. E realmente, durante esses 5, 6 dias eu estive em pânico, né? A achar que poderia estar grávida. E então acabei por me fechar, não é? E acho que essas dores durante o ato sexual vinham um bocadinho daí, não é? Pronto, era como que... Há uma pergunta que eu gostava de fazer em relação a isto, porque assim, ok, eu sou certinha, eu faço dupla proteção, não está no momento de engravidar, e de repente acontece um susto. E de repente somos confrontados com a possibilidade de estarmos grávidas. É? Foi o caso. E depois vem o pânico. E depois vem a menstruação, e depois, afinal não é. E dupla proteção, então e agora? Eu penso que foi um bocadinho isto que aconteceu com a Filipa. No entanto, isto passou completamente ao lado. Sim. Portanto, começaram a aparecer sintomas e a Filipa nem sequer se deu conta que pudesse ter vindo deste momento, exatamente. Entretanto, o desconforto continua, vem cá, começamos a trabalhar e chegamos a essa conclusão. Qual foi o nosso trabalho de casa, Filipa? Lembra-se? Sim, fui conversar com o companheiro, não é? E explorar um bocadinho esta questão, não é? Do isso
E se acontecer, o que é que nós vamos fazer? Quais são as nossas opções? Pronto, e pensamos em vários fatores, como é óbvio, não é? E arranjar soluções para todos eles. Ajuda dos pais, dos sogros. Sim, exatamente. Sim. Horários, Ajustes no uma trabalho, manhã se de tarde. necessário, exatamente. Mas não era o fim do mundo. Não era o fim do mundo. E de repente, um problema gigantesco transformou-se num ratinho. Exatamente, uma coisa sem grande Mas importância. houve aqui uma libertação emocional grande. Sim. E foi quase imediato, porque eu lembro-me nessa altura eu ir de férias para os Gerês e expectante, não é, no fundo, de perceber se realmente tinha ultrapassado, não é, essa questão. E quando percebi que tinha ultrapassado, foi um grande alívio, não é? Okay, era tudo macaquinhos dentro da minha cabeça. O meu corpo reagiu, não é? O meu corpo reagiu, mas tudo por um Despoltado por uma emoção. Eu acho muito interessante trazermos o caso da Filipa e pedir especificamente à Filipa para vir à nossa entrevista, precisamente para explicar que às vezes não é preciso um problema gravíssimo. Às vezes nós estamos à espera, mas eu nunca fui agredida, eu nunca tive um problema grave na área sexual, porque é que eu de repente tenho este problema? Sem dúvida que para o nosso cérebro, se eu não quero engravidar, a solução mais óbvia é não ter sexo. E no caso da Filipa foi um bocadinho isso que aconteceu. Agora, voltando um bocadinho aos tratamentos, também ficou resolvido. Agora uma pergunta que é, e neste momento está tudo ok? Sim. Não houve dores, não houve mais problemas? Eu de vez em quando tenho algum desconforto. Temos que marcar uma sessão. Temos que marcar uma sessão, sim. Acontece muitas vezes quando vou ao ginecologista, por acaso, quando fazem o exame. Okay. No momento inicial, pronto. Aqueles exercícios que já tínhamos falado, né? Que tenho de fazer, só que eu não faço assim com tanta regularidade. Também não é por aí. Mas é importante percebermos que quando há um problema grande e ele fica resolvido, os problemas pequeninos deixam de ter importância. Exatamente. E quando a pessoa depois vai na sua vida normal e ficam alguns restinhos, porque não é suposto ter que fazer exercícios. Certo. É suposto tratar-nos. Portanto, significa que estamos quase no 100%, falta só ali o danoninho, aquele bocadinho. Sim. Mas o que é importante é percebermos, também passarmos um bocadinho para quem nos está a ouvir, em termos de tratamento. Foi complicado, foi desconfortável, é suportável? Como é que é o paralelismo entre o desconforto que eu sinto em casa quando tenho relações sexuais e o desconforto aqui? Isso é um bocadinho importante, porque às vezes as pessoas dizem, ai não, que horror, se já me dói tanto em casa, então lá nem pensar. Sim, não, é suportável. Primeiro há a vontade de resolver o problema, não é? Isso facilita logo o processo. E é suportável, sim. Primeiro, a Susana tem mãozinhas de fada, portanto. Vou ter a mãozinha em ação. Exatamente. Extremamente cuidadosa, portanto, nunca me senti desconfortável, porque, claro que houve dor, não é? De vez em quando, sim. Houve dor de vez em quando, como é óbvio, mas... Há sempre uma adaptação àquilo que a pessoa exatamente. Sente. E valeu a pena? Valeu super a pena, claro que sim. Pronto. Portanto, o que eu vou pedir agora à Filipa é para se virar para a nossa câmara e falar para quem está do lado lá, para quem sofre em silêncio, para quem acha que eu já tentei tanta coisa e não funciona, falar um bocadinho para lá. Quando nós temos um problema, o primeiro passo é realmente identificarmos, não é? E tentarmos perceber quem à nossa volta nos pode ajudar. Não é? E eu procurei ajuda médica muito nesse sentido. Quando percebi que a ajuda médica não me estava a ajudar, procurei a ajuda da Susana, e eu acho que é importante realmente compreendermos, não ficarmos com o problema para nós e acharmos que devemos viver assim a nossa vida porque sou assim e porque a minha estrutura é assim. Devemos realmente pedir ajuda para ultrapassarmos essas questões, não é? E podermos ser felizes, não é? Pronto. E quando não houve, só em jeito de terminar, quando não houve resposta da parte médica, se não me conhecesses, achas que ia ter tido um problema? Possivelmente, sim. Primeiro porque eu não conhecia a especialidade, ainda há poucas profissionais, não é? Sim. E depois porque se calhar haveria a barreira da confiança, não é? Pronto. Foi logo, vou falar a Susana. Sim, exatamente. Pronto. Até porque eu percebi que haveria de ser um tratamento algo invasivo, não é? E quanto mais confiarmos, melhor, claro que sim. Muito bem. Eu vou então despedir-me da Filipa. Obrigada, Filipa. Obrigada. E de si também. Obrigada por estar desse lado, connosco. E espero por si para a semana, à mesma hora. Obrigada.